o que chama a atenção é essa pressa do TSE. Aliás, na verdade, não é nem a pressa, é o timing, né? Eles sempre tiram, abrem uma gavetinha lá onde pousava calmamente algum processo relativamente antigo e hoje é o dia. É hoje o dia, mais um é hoje, e ali vai, processos contra Lira, contra Bolsonaro, bem na época em que está rolando o processo do TSE contra o Deltan, que também saiu muito rapidamente da gaveta, embora tenha sido apresentado e julgado fora do prazo, mas a gente sabe que outros tantos processos por abuso de poder econômico, por coisas muito mais graves do que essa alegação ridícula que fizeram aí contra a elegibilidade de Dallagnol, demoram anos. Eu ontem citei aqui o caso da chapa Dilma Temer, que era questionada por vários dos adversários naquelas eleições de 2014 e só foi julgada quando Temer já estava na presidência, Dilma já tinha sofrido impeachment e tinha tantas e tamanha a veracidade ali das provas que eles decidiram que não havia mais nada a fazer. Então, se eles declarassem que aquela chapa realmente venceu às custas de abuso do poder econômico, como efetivamente ocorreu e o Brasil inteiro sabe disso, inclusive Palocci, na delação premiada da Lava Jato, confessou que o PT nunca usou, nunca teve e nunca usou tanto dinheiro para eleger alguém quanto foi naquela reeleição de Dilma em 2014, em plena recessão econômica. Então, tinha tanta prova que eles decidiram absolver. Né, esses jornalistas militantes agora que fazem vista grossa para tudo e dissimulam a verdade aí para induzir a opinião pública a pensar algo diferente da realidade, conforme as vontades ideológicas deles ou das redes em que trabalham, eles mesmos colocaram essa definição na época de absolvida a chapa por excesso de provas. Primeira vez na história que a chapa foi absolvida por excesso de provas. Agora não, agora é tudo rapidíssimo. Mas entrando nesse caso específico, e só para relembrar que é importante, o PDT entra com uma ação depois que Bolsonaro, usando uma de suas prerrogativas legais como presidente da República, convoca embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Mas ele não faz isso do nada, não é assim aleatório. Ele faz isso depois que um ministro do STF, à revelia do que manda a Constituição, convoca ele próprio, o ministro Edson Fachin, convoca ele próprio embaixadores para uma reunião sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, se um juiz, um ministro, na verdade, um ministro na condição de juiz, né, de uma corte superior, no caso o STF, pode infringir as regras da própria Constituição da República para fazer o que bem entende, falar o que bem entende para representantes de nações estrangeiras, por que o presidente da República, que tem essa prerrogativa legal, não pode fazer isso? Ele faz, coloca as dúvidas dele, são dúvidas legítimas, mais da metade dos brasileiros tem essas dúvidas, isso ficou provado nas urnas, quer dizer, está muito dividido o Brasil, e a parte que estava com o presidente Bolsonaro considera pouco transparente o sistema eleitoral brasileiro, e aqui eu acessei a reportagem da Gazeta do Povo na época, em que ele convocou essa reunião, que agora é questionada judicialmente pelo PDT, que quando entrou com esse processo, estava lá tentando eleger Ciro Gomes, né? Estava numa oposição ferrada ao governo Bolsonaro, então tinha interesses que o presidente Bolsonaro, então o presidente, não viesse na corrida eleitoral tentando a reeleição. Ciro Gomes queria surfar sozinho ali contra Lula, contra, enfim, os outros candidatos que se colocavam naquele momento. A reportagem do dia 18 de julho de 2022. Bolsonaro questiona a segurança do sistema eleitoral brasileiro em reunião com embaixadores. Aí aqui explica que ele expôs para os embaixadores aquele inquérito da Polícia Federal, que não é contestado porque ele existe, que investiga um ataque hacker ao TSE no ano de 2018. E fala coisas que o inquérito levantou, né, os policiais que investigaram levantaram, e que nunca foi contestado pelo TSE, que um hacker invadiu o sistema, conseguiu se apoderar da senha de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, colega dos atuais, né, que levam tapinhas no rosto, e ficou 8 meses navegando pelos computadores do TSE. O TSE nunca explicou essa história direito. Porque o TSE já explicou.
se explicou, não convenceu, né? Porque nunca há transparência. A começar pela história do código-fonte, que é só uma abstração na cabeça do eleitor brasileiro. O eleitor não tem a menor ideia de como seja, e não adianta eles explicarem com aquelas filigranas lá que tentam engambelar a população, porque não cola mais. A população quer ver o seu voto, quer ter a certeza de que o que ela digitou ali na urna efetivamente foi computado. E não tem essa garantia, ao contrário do que acontece nas maiores democracias do mundo, né? O Brasil, a gente sabe, é uma democracia só de fachada. E aqui fala que os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores, com os códigos-fontes, com senhas, muito à vontade dentro do TSE. Ele fala do inquérito, enfim, coloca esses questionamentos ali para aqueles representantes de nações estrangeiras aqui no Brasil. E aí o PDT questiona não só o fato dele ter se reunido com embaixadores, o que é legal, para mim não deveria nem ter sido aceita essa reivindicação lá no TSE, mas reclama também que a reunião foi transmitida em rede pública, porque o presidente da República transmitiu pela Rede Brasil, TV acho, Brasil, pela né? TV Brasil, né? Então, aí o que é o mais preocupante aqui, disparei sem querer, fui acessar a reportagem, desculpe, e acessou uma coisa aqui que não estava programada. O que a gente deve ter em mente é o porquê agora, por que esse timing? Por que tirar Bolsonaro do processo eleitoral agora? A quem interessa? Para quem esses ministros de corte eleitoral trabalham? É para o povo brasileiro? É pela transparência do nosso sistema eleitoral ou é para atender uma ala político-ideológica do Brasil? Porque é o que está aparecendo, né? É isso, né, Cris? Já vou falar com os nossos colegas ali à distância, porque quero te lembrar que se você está no YouTube, entra ali no nosso chat para deixar suas dúvidas, opiniões, dizer de onde você está assistindo Sem Rodeios e, claro, participar da nossa enquete ali, ó, no YouTube. Participa ali. Se você acredita que o TSE vai deixar Bolsonaro inelegível, não deixa ali de clicar e, claro, curtir o nosso vídeo no YouTube. Mas vamos lá, Serrão, o que você tem para falar aí para a gente sobre essa data aí que o TSE definiu e sobre, claro, o julgamento? Bem-vindo. Saudações, meus amigos, meus amigos. É uma beleza. A impressão que a gente tem é que o Tribunal Superior Eleitoral está querendo fazer parte de um famoso documentário internacional chamado Drive to Survive. Pilotar para sobreviver. Um famoso vídeo que anda aí, sucesso total da Netflix, né? Que trata do submundo da Fórmula 1, mostrando os bastidores da Fórmula 1. A velocidade com que o Tribunal Superior Eleitoral está tomando suas decisões é impressionante. Parece que eles estão querendo disputar alguma corrida. Que corrida? Ainda não sei. É Drive to Survive. E quem vai entrar no quesito to survive, sobreviver, vai ser Jair Bolsonaro. Agora, esse caso específico dessa ação sobre o processo aí em que Bolsonaro estaria respondendo porque fez críticas ao sistema eleitoral a embaixadores, ela tem um problema, assim, jurídico básico, basicão. Primeiro ponto, Bolsonaro, quando fez essas críticas, ele estava presidente da República. Era a atribuição dele fazer reuniões com embaixadores e falar o que ele quisesse, transmitindo por onde quisesse. Ele, naquele momento, não era candidato a presidente da República ainda. Então, se ele não era candidato, como é que esse caso está sendo julgado pelo Tribunal Eleitoral? Esse é o primeiro mistério. Então, já por aí já mostra que tem algo muito esquisito acontecendo. Quer mais esquisitice? A Cristina Grêmio, a gente tem que repetir isso que a Cristina citou ainda há pouco. Um mês antes da crítica de Bolsonaro, o Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo, membro do Tribunal Superior Eleitoral, ele promoveu uma reunião com os embaixadores. Pergunta que não quer calar. É atribuição funcional dele promover esse tipo de reunião? É atribuição constitucional dele promover esse tipo de encontro? Não. A resposta é não rotundo. Então, tem algo muito errado que continua acontecendo nessa história. Então, por esse processo aí, por essa ação do PDT, Bolsonaro não deveria ficar inelegível. Absurdo.
se isso acontecer. Seria um ataque à liberdade de expressão do presidente da República. E aí vem o problema brasileiro. Se o modelo brasileiro deixa ter reeleição, o modelo brasileiro é que tem que ser mudado. Você querer impedir que quem está ali no poder faça campanha é missão impossível. Quem está no poder faz campanha automaticamente, sem querer querendo, para usar a expressão do Chapolin Colorado. Então, o nosso modelo é que está errado. Qual é a crítica que tem que ser feita? E aí, nossos parlamentares continuam nos devendo, mas nos devendo muito, muito. Era o momento, se tivéssemos uma oposição assim, de alta responsabilidade, de alta inteligência, de alto entendimento da realidade dos problemas brasileiros, a prioridade agora seria o quê? Avaliar, pensar o projeto que garante a instituição da contagem pública de votos. O sistema eleitoral brasileiro, eletrônico, ele é opaco. Ele peca pela falta de publicidade total e transparência. Não cabe aqui, não está se dizendo aqui que ele seja honesto ou desonesto. Essa não é a questão. A questão é que ele tem que atender, a eleição tem que atender aos quesitos constitucionais contidos no artigo 37 da Constituição. Tem que ter ali a publicidade e a transparência. Tem? Não tem. Então, cabe ao parlamento fazer ter. Então, o Brasil tem que ter contagem pública de voto. Ponto. Essa é a discussão que tem que acontecer. Esse debate não pode ser interditado. O algoritmo não pode tirar ninguém do ar que defenda essa tese objetiva. É um direito que o processo eleitoral, que o mecanismo de escolha seja o melhor, o mais seguro, o mais aprimorado possível. Então, não cabe essa ação contra Bolsonaro. Agora, terão outras várias ações contra ele correndo. Dizem que são mais de 20. A gente pensava que eram 12, mas parece que são mais de 20 ações correndo lá no Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro. Se essa não pegar, alguma outra certamente vai fazê-lo inelegível. O projeto, a prioridade do mecanismo do sistema é tornar o Bolsonaro inelegível. Problema que eu sempre bato aqui, vou repetir todo dia, hein? Isso pode beneficiar o Bolsonaro, pode transformá-lo em vítima e torná-lo alguém politicamente ainda mais forte do que ele ainda é, mesmo tendo perdido o poder para a turma do Stalinácio. Oi, Marco, bem-vindo. Fala aí suas primeiras impressões, então, sobre esse julgamento. Boa tarde, Rossana, Cris, Serrão. Olha, eu vou aproveitar uma palavra que o Serrão usou agora há pouco, né? Quantas vítimas a gente precisa? Ou a gente precisa de vítimas especiais? Ou em qual contexto essas vítimas vão ter que se apresentar? Ou precisam ser ouvidas? O TSE escancarou reiteradamente o abuso de autoridade e o abuso de poder que eles têm promovido. Eles estão fazendo troça com todo mundo que votou no Bolsonaro. Marcaram para o dia 22 o julgamento. É que nem a multa imposta ao PL de 22 milhões de reais. É para tirar uma onda com vocês que estão ouvindo a gente, que votaram no Bolsonaro. E com todo mundo, na verdade. É o seguinte, o recado está dado. O Serrão trouxe muito bem, né? Se não for considerado inelegível no dia 22, ou, enfim, nas sessões posteriores de julgamento, em algum momento isso vai acontecer. E mais, a juristocracia está com uma sede de sangue absurda. E eles conseguiram intimidar, na minha concepção, inclusive, o Jair Bolsonaro. Ele tem um canhão, que são as redes sociais dele. É a conexão direta que ele tem com a população, sem Globo News, sem CNN, sem nenhum intermediário, e ele não está usando. A única coisa que você recebe de notificação dele no Telegram são dados e informações sobre os 4 anos dele, sobre o governo dele. Ele não está se pronunciando a respeito de temas atuais, nem em tom de crítica leve ou moderada. Eu não estou aqui pedindo para ele meter a cara, pedir o impeachment do Xandão, fazer alguma coisa nesse sentido. Não, de jeito nenhum. Mas ele não está se posicionando. O silêncio dele, eu considero,
ensurdecedor. Por quê? Porque é uma liderança política. Muita gente que, inclusive, está nos assistindo aqui no programa já falou reiteradamente: só vou para a rua se o Bolsonaro chamar. Então, existe uma necessidade de, se ele não for liderar, organizar o grupo que vai liderar. Porque tem gente se mexendo já para implementar a CPI do abuso de autoridade de poder, do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Tem muita gente se articulando no bastidor para que isso aconteça. E para que essas vozes sejam ouvidas. Porque depois que você coloca no ciclo de pautas, no ciclo midiático, isso aí não tem como você não deixar o comentarista político, seja na CNN, seja na Globo News, falar sobre. Daí o cara vai ter que começar a passar pano todos os dias, porque todos os dias vai ter 1, 2, 3 decisões esdrúxulas do TSE lá na pauta da CPI, aí na presidência de quem começou esse processo todo, ou de pessoas que vão estar presentes exatamente para analisar criticamente isso. Não tem como a pessoa se anular. Ou ela vai passar pano para abuso irrestrito de autoridade, ou ela vai criticar e pedir o remédio. E o remédio está na lei. Se chama impeachment. Então, é muito simples o que a gente está vendo agora. É um tribunal que tira troça, que faz troça com a cara da população brasileira, se coloca como se tivesse algum elemento democrático. De democrático eles não têm nada, eles não têm um voto sequer. São burocratas de alto escalão que têm interesses políticos escusos. Provavelmente interesses patrimoniais escusos nessas articulações que eles têm feito. E nesse ambiente de terra arrasada constitucional. Qualquer pessoa que estuda minimamente a Constituição não consegue mais levar a sério o Supremo Tribunal Federal. É uma caixinha de surpresas. Pior, é uma caixa de Pandora. O pior pode vir de lá. Agora o Pacheco sentou no temporal indígena para o Supremo julgar. Pergunta se a gente imagina o que vai sair de lá. Não deveria sair nada de lá. Deveria respeitar o processo legislativo. Mas não. Hoje a gente vive numa supremocracia, numa juristocracia que implantou um estado de exceção no Brasil, faz troça do Bolsonaro. Do outro lado, o Bolsonaro está falando que reza para Deus para orientar os julgadores do TSE. E os julgadores, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, marca o julgamento no dia 22. Para ele é tudo uma piadinha. Para ele o Bolsonaro é uma piada, é uma pulguinha que ele está querendo espremer e aniquilar agora. É bem claro o que está acontecendo para todo mundo. Ninguém é bobo aqui. Só que a gente não pode também se fazer de bobo em prol, né, de achar que tem alguma articulação de um xadrez 4D acontecendo em Brasília entre PL, que virou um partido de centrão em muitos aspectos, tá votando junto com o arcabouço fiscal e companhia, em prol do quê? Valdemar da Costa Neto. Né? Que poder é esse? Que influência é essa nefasta que o Valdemar está exercendo sobre o Bolsonaro? Essa é a pergunta. Eu não sei responder porque o Bolsonaro não fala. Marcos, Serrão, Rossana, nossa audiência aqui, trazer alguns dos comentários dos nossos inscritos aqui para a gente poder fazer a nossa audiência participar, porque tem coisas interessantes surgindo aqui. Tem gente, primeiro que a gente está com uma enquete aqui no ar, quem está nos acompanhando pelo YouTube vê a enquete ali, e perguntando se as pessoas acham que Bolsonaro vai ser tornado inelegível ou não, e está 60% a 40%. 60% acham que sim, 40% que não. Eu imagino, você que votou não,
que está votando com o coração, está na torcida. Eu também torço para que não apenas por não concordar com esse processo aí, com esse julgamento dessa forma exatamente, mas principalmente porque o timing, né? Isso que nós temos que questionar. Agora, pensando com base nos fatos e na forma como os ministros vêm atuando, é quase impossível a gente achar que ele saia ileso dessa, né? Eu perdi os comentários que eu queria ler aqui agora, mas tinha uma pergunta bastante pertinente aqui, uma observação aqui bastante pertinente, feita, se não me engano, pelo Zé Sérgio. Se não foi o Zé Sérgio, me perdoe aqui, mas eu lembro que eu tinha lido um comentário do Zé Sérgio também, mas alguém questionava aqui sobre Arthur Lira, dizendo que a frágil, que eles vão fazer barba, cabelo e bigode, que a frágil, né, democracia brasileira está nas mãos de Arthur Lira. Só que vamos lembrar, nesse timing tão questionável aí do TSE, e do STF, né, porque esses dois tribunais atuam muito juntos, até porque uma parte dos ministros do STF compõe o TSE, o timing também puxou da cartola processos contra o Lira. E eu já disse outro dia, e repito aqui, não vou pôr minha mão no fogo pelo Lira, acho que tem que investigar todas as denúncias que são investigáveis. Esse processo especificamente contra Arthur Lira é da Lava Jato ainda. Um assessor dele foi preso no aeroporto, se não me engano, em Congonhas, São Paulo, com muito dinheiro em cash e não soube explicar direito. Aí, quando foi pressionado a prestar depoimento, disse que era caixa 2 de campanha do deputado que ele assessorava, Arthur Lira. Então, essa investigação está em curso. A Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento por falta de provas, não achou que o dinheiro e o depoimento eram provas suficientes. Talvez o Ministério Público não tenha conseguido colher mais provas que efetivamente colocassem Arthur Lira nessa condição aí de corrupto, enfim, alguém que está andando com caixa 2 através de seu assessor, mas o fato é que esse processo estava lá na gaveta e, de repente, não mais que de repente, sai da gaveta, mas não foi tão de repente assim, né? Hashtag só que não. Quando que o STF tira da gaveta e está para julgar também aí, hoje, inclusive, se não me engano, já tinha alguma coisa prevista aí desse processo contra Arthur Lira. Quando Arthur Lira rompe com Lula. Quando Arthur Lira começa a convocar entrevista coletiva para dizer que agora o governo tem que caminhar com suas próprias pernas, porque o governo está muito mal na articulação política, não tem votos no Congresso, não consegue convencer aqueles deputados do Centrão, que são maioria, que eventualmente votam lá, outra hora votam cá, uma hora são contra, outra hora a favor das propostas do governo, não consegue convencer que os seus projetos são interessantes para o país. E aí, em peso, o Centrão vai lá e vota não, como, por exemplo, aconteceu com o marco temporal, como aconteceu, por exemplo, com o PL da censura, que já estava ali claro que iam votar contra e, de repente, o governo pede para tirar de pauta. Então, está tudo tão capengo nesse governo, quase que o governo Lula perde os 37 ministérios, né? A mamata, a carreta furacão, quase que vai por água abaixo, conseguiu na última hora, mas nesse momento de rompimento político entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo Lula, e o presidente da República, Lula especificamente, é que o STF, né, estranhamente ou não, tira da cartola, tira da gaveta processos contra o Lira. Então, realmente, a democracia brasileira não dá mais nem para dizer que está na corda bamba, porque ela já caiu e faz muito tempo, pior é que não tinha, né, aquele colchão embaixo para se proteger, que protege os trapezistas, né? O Brasil já se esfacelou no chão, nós estamos numa ditadura e só não vê isso, essa militância idiotizada, cega, que não está acompanhando o noticiário, que acha que o que está acontecendo lá distante, com alguns jornalistas, alguns humoristas, alguns empresários, né, muitos políticos, que isso é porque esse pessoal deve ter culpa no cartório, né, para estar sendo perseguido pela justiça. Não é porque o judiciário foi aparelhado e está a serviço de uma causa política, que por acaso é a causa da esquerda, que não é a causa de todo o Brasil. Serrão, tem um comentário aqui do Robson André, querendo perguntar para você justamente se ao tirar o Bolsonaro da jogada, se eles não estão, na verdade, querendo deixar o caminho aberto para o impeachment do Lula sem o risco de tê-lo no jogo. O que você acha, Serrão? Essa pode ser uma hipótese, né? Isso tudo pode ser cogitado agora. O que o sistema não quer é Bolsonaro na jogada. Isso está claro e evidente. Agora, o que o sistema, o que a juristocracia está fazendo é de uma gravidade assustadora. E pouca gente da classe política está denunciando isso. Tem que denunciar.
A juristocracia está jogando contra o pacto federativo no Brasil, contra o equilíbrio entre os poderes. Isso é grave. Isso é a corrupção da Constituição. Vou repetir, isso é a corrupção da Constituição de 88, que toda hora é rasgada, que toda hora é vilipendiada, que ela já é falha por ela mesma. Ela já é um problema sério na concepção dela. Uma Constituição que dá extremo poder ao poder legislativo. Ela nasceu assim. O presidente da República, que a gente elege, dá tanta prioridade para a eleição do presidente da República, mas ele é totalmente secundário. Quem manda no Brasil é o Congresso Nacional, pela regra constitucional. Agora, na prática, isso está acontecendo? Não. Quem está mandando no Brasil há bastante tempo é o Poder Judiciário. É o Tribunal Eleitoral, é o Supremo Tribunal Federal. Eles estão dando as ordens através de decisões e interpretações que fazem da legislação. Então, o Brasil, pode-se dizer tecnicamente, está numa ditadura diferente das outras. Aqui é a ditadura da lei. Interpreta-se a lei e manda-se cumprir a lei que é conveniente contra o inimigo desejado. Então, isso não é Estado de Direito. Então, a grande missão política agora é restabelecer o Estado de Direito. Os políticos precisam entender que essa é uma prioridade. O presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, ele tem que entender que ele tem um papel importante nessa ação. Ele tem que ter esse papel de liderança, é cobrado dele. É uma liderança natural. Se ele é o alvo da pancada, que ele também saiba distribuir a pancada com inteligência. Não é gritaria, não é falação. Ninguém quer isso do Bolsonaro. O que se espera dele é articulação, que ele abra caminho para novas lideranças. Essa possibilidade existe, essa possibilidade é grande. Agora, as outras novas lideranças precisam se viabilizar também. Precisam de um pouco mais de ofensividade. O Marco Antônio sempre cobra aqui no programa: cadê o papel dos governadores? Os governadores deveriam estar zelando pelo Pacto Federativo. O interesse maior seria deles. A gente não vê um pronunciamento mais contundente dos governadores. Parecem passarinho na muda. Passarinho na muda é complicado. Tem um provérbio caipiau aí que fala uma coisa muito feia sobre passarinho na muda. E os nossos governadores estão parecendo passarinho na muda. E aí o resultado final não é bom, é duro, machuca, né? Então, veja, a gente precisa de ação política. Os governadores, a classe política como um todo, tem que entender que o momento institucional brasileiro é extremamente grave. Há um atentado da juristocracia, do sistema de poder, contra o Pacto Federativo. Eles querem avacalhar esse país, transformar isso aqui em algo único, numa quase ditadura, num Estado unitário e não num Estado federativo, que é o princípio que está lá na nossa Constituição. Então, pensem nisso, vamos fazer política ou a situação vai se complicar muito, muito. Obrigada, Serrão. Perfeito. Marco, tem um comentário aqui que acho que você gostaria de falar. O Raul Marcos está dizendo que o TSE é tão debochado que marcou esse depoimento para o dia 22, que é exatamente o número da chapa do Bolsonaro, né? Exato, vai provavelmente fazer o julgamento às 22 horas e 22 minutos, né? É a tiração de onda, é achar que a gente é muito trouxa. E os caras, eles não têm a menor vergonha de fazer isso. E o que eu acho mais inacreditável dentro do que o Serrão falou existe, a direita está titubeando, só que peraí também, né? Não dá para falar que a direita é nova, tá cheio de político velho e a gente aprende com as raposas da política. Você não precisa, né, tá no Congresso Nacional para receber toda aquela carga de traição, de, né, pactos nada federativos e de relações de balcão, de negociação. Você sabe que existe aquele ambiente lá.
Senão a gente vai ficar nessa, né? Ah, só pode falar da Câmara quem é deputado. Não. Tem um quê de know-how prático que a gente acaba incorporando com o tempo. E por que o Serrão falou da importância dos governadores? Porque é óbvio que eles têm um papel fundamental. Eles ajudam a trabalhar a base. Eles ajudam a trabalhar a base até no âmbito da municipalidade. Eles têm influência para isso. Eles têm os contatos dos prefeitos, eles têm os contatos dos vereadores, dos deputados estaduais, que integram a sua base. Ele consegue criar um alvoroço com relação a um tema que ele coloca como prioritário. A grande questão que a gente está sinalizando aqui é: o tema prioritário é abuso de poder pelo Supremo e pelo TSE. A galera vai tocando a vida. Não, isso não importa. Agora não. Aí vai lá. Deltan cassado. Próximo, Bolsonaro inelegível. Calma, tem Carla Zambelli chegando. E daí você começa a ver, né, um sistema que está moendo a direita. E o meu medo é, quando a turminha acordar, ser tarde demais. É simples assim. Quem fica achando que, em algum momento, o silêncio de lideranças que precisavam se pronunciar ou abrir o caminho para novas lideranças frutiferarem, né, para conseguirem sair de onde elas estão, de um estado de total desarticulação, quer dizer, se esse silêncio virar depois o silêncio absoluto de todo mundo que está sendo condenado a essa ditadura de toga, aí, meu amigo, esquece. Tem uma janela de oportunidade antes do regime se instaurar por completo aqui no Brasil. E eu ainda enxergo que existe uma janela de oportunidade, senão eu não estaria falando aqui no programa da Gazeta, no Sem Rodeios. Agora, tem que pegar esses senadores, tudo fisiológico, vinculado a Ciro Nogueira, e mostrar para eles que o fato deles exercerem o protagonismo junto ao Supremo, né, vai reconsolidar ou vai, de alguma certa forma, readequar a relação entre Judiciário e Senado. Hoje, essa relação é patética, é pífia, é tosca. O Pacheco sentou no projeto de lei. O Pacheco, olha isso, o Pacheco pegou um projeto de lei que foi votado massiva e amplamente na Câmara dos Deputados, com um quórum gigantesco. A expressão da vontade popular, o Pacheco rasgou e jogou no lixo. Tá? Isso já devia ser um debate sobre colocar ou não Pacheco no Conselho de Ética com urgência, para ele ser cassado. É esse o tipo de postura antirrepublicana que a gente não pode transigir. Só que a gente só consegue isso se as nossas lideranças se articularem e falarem. Cris, e outro assunto que a gente tem que conversar hoje é sobre o doutor Dallagnol, né? Porque a mesa diretora da Câmara analisa a cassação nessa terça-feira, né? O corregedor da Casa, deputado Domingos Neto, já elaborou o parecer e o documento agora vai ser analisado pelo presidente, Arthur Lira, e pelos demais integrantes da mesa. O duro é que são os integrantes da mesa que decidem isso, e só eles, né? São 7 integrantes. Ontem à noite eu coloquei, eu divulguei o Twitter de todos os integrantes da mesa, a composição da mesa, facilitei lá para quem quer entrar em contato com os parlamentares, falar sua opinião, sendo deputado do seu estado ou não, sendo alguém em quem você votou ou não. E é impressionante como as pessoas, inclusive as pessoas de direita, que deveriam estar em defesa da democracia, porque nós defendemos a democracia, independentemente de quem esteja sendo atacado. Deveriam estar defendendo a independência entre os 3 poderes, porque nós defendemos isso, independentemente de quem esteja sendo alvo de qualquer dos poderes. Nós defendemos a liberdade de expressão, independentemente de quem esteja sendo alvo de censura. Mas as pessoas vieram me questionar, mas e não vai falar de Daniel Silveira? Não vai falar de Alan dos Santos? Gente, quem me acompanha sabe o tanto que eu dei minha cara a tapa nos últimos anos. Eu sou uma das vítimas da censura na Jovem Pan. Eu deixei de trabalhar lá porque a emissora sofreu censura prévia em pleno período eleitoral.
Jornalistas foram proibidos, jornalistas e comentaristas foram proibidos de mencionar notícias reais sobre a Lava Jato, sobre prisão do ex-presidente Lula, na época que ele era, né, ex-presidente, agora é presidente eleito pelas urnas eletrônicas. Fomos proibidos de exibir entrevista com o ex-ministro Marco Aurélio Mello. E o tanto que nós nos expusemos, falando tudo que precisava ser falado, todas as vezes que a notícia foi Daniel Silveira, eu fui uma entre várias, dezenas de jornalistas, somos poucos, mas somos dezenas ainda no vídeo, dando a cara a tapa, que nos posicionamos absolutamente contra tudo que estava sendo feito. Não a favor das palavras dele necessariamente, ou da forma como ele se expressou naquele vídeo que gerou todo o processo contra ele, mas contra todo o processo. Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Wellington Macedo, Cacique de Sererê, o empresário lá, Márcio Baldin, que foi preso na manifestação do QG de Brasília muito antes do 8 de janeiro. Enfim, nós nos posicionamos, e eu estou entre os que se posicionaram, desde sempre, contra todos esses absurdos, contra a cassação dos deputados estaduais do Ceará. Tem gente me questionando, e os deputados do Ceará? Gente, parem de trazer notícia velha. Nós, sempre que podemos, defendemos que a justiça seja feita para todos esses casos, mas hoje, o julgamento é na Câmara dos Deputados, sobre quem nós temos poder ainda, porque somos nós que damos votos a eles. É na Câmara dos Deputados e não naqueles tribunais onde a gente sabe-se lá como são indicadas, né, essas pessoas para esses tribunais. Notório saber jurídico, a gente sabe que não é. Reputação ilibada, a gente sabe que também não é. Infelizmente, é o quem indica e quem aprova, né? Os senadores cupinchas vão aprovando e empurrando lá para dentro desses tribunais esses parceiros aí dos políticos de plantão. Mas na Câmara nós temos influência. E eu divulguei porque é necessário que a gente se manifeste. Então tá lá no meu Twitter, quem quiser ver a lista dos 7. Só relembrando, o presidente é Arthur Lira. Vai votar pela situação, vai votar pelo seguinte: nós vamos respeitar a Constituição, a lei eleitoral, ou nós vamos junto com esse conchavo feito ali no TSE pelo ministro dos tapinhas no rosto, ministro do missão dada, missão cumprida, e os outros 6 capachos que foram lá e ficaram em silêncio, em 1 minuto e 6 segundos decidiram o destino de uma candidatura legítima que já tinha sido analisada aqui no Paraná pelo Tribunal Regional Eleitoral. E quem está se posicionando, porque Deltan falou isso, porque a Lava Jato fez aquilo, não é isso que está em julgamento. O que está em julgamento é a elegibilidade do candidato Deltan Dallagnol, que foi eleito com o maior número de votos aqui no Paraná. Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados. O primeiro vice-presidente, Marcos Pereira, que é do Republicanos de São Paulo, não por acaso, também presidente do partido. O segundo vice-presidente, deputado Sóstenes Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro. Primeiro secretário, Luciano Bivar, do União Brasil de Pernambuco. Segunda secretária, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Essa aqui esqueça, né? Essa aqui não vota por justiça, ela vota por ideologia apenas. Terceiro secretário, Júlio César, do PSD do Piauí. Quarto secretário, Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Está na mão desses 7 deputados se o Brasil pode ter esperança de voltar a ser uma democracia ou se nós vamos continuar nesse estado de exceção em que juízes nomeados por presidentes eleitos por urnas eletrônicas são os que definem tudo no Brasil. Inclusive novas regras para a Constituição, novas regras para o sistema eleitoral, ao seu bel prazer. Se for do meu agrado, pode ser candidato sim. Se não for, não vai ser e ponto final. Então é isso que está para ser decidido lá na Câmara. Não tem notícia, estou tentando acompanhar aqui, não sabemos nesse momento em que pé que está essa votação, mas a gente precisa acompanhar tanto pelo site da Câmara dos Deputados, quanto pelo Twitter desses deputados, pelo Twitter do próprio Deltan Dallagnol, que é por onde eles se manifestam, por enquanto não tem novidades aqui, mas demonstrar a nossa satisfação ou insatisfação com esse estado de exceção que nós estamos vivendo, essa ditadura da toga, pressionando esses 7 deputados. Hoje é dia de falar do caso Deltan Dallagnol e falar com esses 7 deputados. Não é dia de trazer mais nada. Outros dias a gente luta as outras batalhas e a gente tem feito isso sempre, arduamente. Serrão, como é que está a tua expectativa aí para essa análise da Câmara? Muito provavelmente, por 6-1 ou 5-2, a mesa diretora da Câmara só tem uma solução para dar nesse caso: manter o mandato do Deltan Dallagnol. Por quê?
Deltan Dallagnol foi eleito, diplomado e empossado. Ponto. Acabou a conversa. Não tem nenhum motivo que possa cassá-lo, e quem poderia fazer isso, está lá na Constituição, é o Congresso Nacional. Ele não tem nada, não fez nada, não cometeu nenhum crime que possa permitir a cassação dele. Então, regra clara, simples, objetivo. Aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral não vale. Ela foi tomada fora do tempo, fora do contexto, e foi uma estupidez cometida em tempo recorde. 66 segundos para tomar uma decisão que envergonha o Poder Judiciário, que envergonha a autoridade eleitoral, que fere o pacto federativo, desrespeita totalmente o eleitor, a vontade de 350 mil eleitores. Isso é o fim da picada, um negócio desse. Um atentado contra o Estado de Direito. A gente tem o dever de dizer isso, tem que botar o dedo nessa ferida. O que se fez foi de extrema gravidade. Se o tribunal quisesse ter punido o Deltan lá atrás, teve todo um prazo para fazer isso. Não fez. Bobeou, não fez, perdeu a vez. Não cabe, não tem mais tempo para fazer isso. Perdeu o tempo. Agora, a juristocracia aqui no Brasil, ela acha que pode tudo. Ela acha que é a tempodomus, é a dona do tempo. Não, não é a dona. Não é dona do tempo, juristocracia. Vocês estão destruindo o Estado de Direito no Brasil. Isso é inaceitável. A maioria da população brasileira não concorda com isso. Vocês não são o poder eleito. O poder eleito é aquele que tem soberania, esse sim é supremo, para dizer quem tem que estar no Congresso ou não. Então, não cabe outra decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, senão a de manter o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Agora, é sempre perigoso em Brasília, né? As pressões de bastidores podem fazer com que a mesa diretora tome uma decisão assim, que seria extemporânea, do tipo, olha, nós defendemos o mandato do Deltan, mas a decisão final vai ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Você já sabe qual é a decisão final. Se isso acontecer, se a mesa diretora da Câmara fizer esse tipo de tirar o time, de João dar o papo do João sem braço, né? o isentão, se for a mesa isentona da Câmara, jogar para o Supremo decidir, já está decidido. Deltan Dallagnol perde o mandato. Só que, se isso acontecer, vários outros parlamentares perderão o mandato na sequência. Vários. Tem vários alvos preferenciais ali. Tá? Um desses alvos é o senador Sérgio Moro. Se o Dallagnol caiu por nada, Sérgio Moro, então, pode cair com muito mais facilidade do que ele, até porque tem a ira do PT toda hora inventando uma história contra o Moro. Então, esse aí é o alvo preferencial do sistema. Mas, independentemente de alvo preferencial ou não, a decisão da mesa diretora da Câmara só pode ser pela manutenção, pelo respeito ao mandato parlamentar. E a Câmara, Arthur Lira está sendo acuado. Esse talvez tenha sido o grande erro do sistema. Acuar Arthur Lira no limite. Se ele é o cara que tem o poder de articular os parlamentares para tomar as decisões e você briga com ele, ele vai te detonar. O vingador tentar bater no Arthur Lira, o vingador é quem entra pelo cano. Então, foi uma estratégia, o que é um tiro pela culatra. O sistema abriu muitas frentes de ataque e provavelmente não dará conta da batalha ou da guerra em várias frentes abertas. Marco, e você está pensando que eu acho que você discorda do Serrão, né? Que essa votação aí não vai ser favorável ao Deltan. Olha, só tem uma hipótese em que essa votação pode ser favorável. Se o Deltan fosse utilizado, ou a cassação dele fosse utilizada como uma espécie de maneira do Lira conseguir alguma outra coisa em favor dele, provando poder, seja junto ao TSE,
seja dentro de uma manobra, uma sinalização junto ao executivo. Que é o seguinte, o Lira, né, saiu de uma reunião com o Lula, falou, ó, combustível do governo federal está acabando. O que isso quer dizer? E ele já deu uma declaração em seguida, falando, o Congresso é mais liberal e conservador do que vocês imaginam. Quer dizer, ele está plantando uma coisa diferente que mostra para o Lula o seguinte, ó, se você não respeitar aqui a dinâmica congressual da casa, né, dos deputados, se você não me apoiar naquilo que eu quero, se você não apoiar meu partido, então ele está jogando com o executivo. A questão é, ele vai trazer essa discussão para o judiciário também, como uma forma de mostrar para o Lula, se eu quiser, eu não caço, e se eu quiser, eu pauto o seu impeachment. Eu tenho a força da casa para isso. Ele pode, não sei, bastidor e raposa, esses caras são bons para negociar o que eles querem, para mostrar poder. É diferente do judiciário, que entrou na esfera política há alguns anos e enfia a goela abaixo na canetada aquilo que eles querem ver acontecer na realidade. E tem, né, a gente visto isso cotidianamente no Brasil. Então, o que me preocupa nessa situação toda? Ver como existem peças aqui que não estão funcionando em prol de uma engrenagem da oposição. O Valdemar da Costa Neto é o melhor exemplo, por quê? Porque ele realmente deu uma declaração agora, né, ontem, falando que ele gosta do Deltan e do Moro, mas o Deltan e o Moro, eles atuaram além daquilo que a lei permite. Logo, ele entende, né, que o judiciário está só fazendo o seu papel, está só julgando. Então, quer dizer, é uma mistura de declaração cínica, né, com a entrega total do PL, ou pelo menos daquilo que ele pode organizar dentro do PL, à juristocracia. Então, essas peças, né, essas pessoas, se elas exercem mais influência, aí é a minha conjectura, né, sobre o Marcos Pontes, que é um senador da República, que estava sentado ao lado do Valdemar da Costa Neto, então, quer dizer, se ele exerce influência sobre o Marcos Pontes, então o Marcos Pontes ele só vai conseguir ouvir a população na rua com uma faixa levantada pedindo impeachment do Xandão, do Alexandre de Moraes, e em larga escala, centenas de milhares de pessoas. Aí ele vai colocar na balança dele, o Marcos Pontes, vai falar, não, peraí, ó, aqui, ó, Valdemar, tem muita gente na rua pedindo. E faz sentido isso, porque a ilegalidade e o abuso foram institucionalizados no Brasil. Daí ele pode mudar o jogo dele. Vai ter lá um site com o nome dele falando, não me pronuncio, né? Tem gente que é favorável ao impeachment, tem gente que é contrária e vai ter o nome dele. E ele vai começar a passar vergonha, vai começar a receber pressão das redes sociais. Então, quer dizer, é uma pessoa que está atrapalhando hoje a dinâmica da oposição no Brasil. E essa pessoa se chama Valdemar da Costa Neto, que está aplaudindo a cassação do Deltan Dallagnol, inclusive corroborando aquilo que o judiciário fez, que começou agora, né, com o Deltan, mas já vem ou melhor, a gente está vendo o 10º capítulo, eu sempre falo dessa história. Começou muito antes do Deltan e a gente não sabe quando e se isso vai terminar. Cris, agora um outro assunto que está pegando fogo aí na internet é esse climão que está com o Ricardo Salles, né? Então, o Serrão e o Marco, que são de São Paulo, devem estar acompanhando isso mais de perto. Eu troquei mensagem hoje com o deputado Ricardo Salles, até para convidar ele para uma entrevista aqui na Gazeta do Povo, mas a briga, pelo jeito, foi com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O fato é que o Valdemar já declarou que o PL vai apoiar a candidatura de Ricardo Nunes à reeleição como prefeito de São Paulo. É a eleição do ano que vem que está em discussão já, né? Muito antecipado, mas Ricardo Salles já tinha se colocado como
possível candidato do PL para a Prefeitura de São Paulo, porque Boulos está em franca campanha. Foi eleito deputado federal, mas já sabe-se que ele vai se candidatar ali pelo PSOL e com o apoio do PT, que não consegue mais eleger ninguém na capital de São Paulo. Ele vai se candidatar à Prefeitura. E Boulos é um nome forte, sabe-se lá por que o paulistano se rendeu a essa falácia do invasor de prédios públicos, né, que nunca trabalhou na vida, agora está trabalhando como deputado, mas nunca trabalhou na vida, o que consta, e votou muito fortemente nele já nas últimas eleições aí, embora não tenha conseguido elegê-lo. E ele vem forte nas próximas eleições. Ricardo Salles, desde já meses atrás, tinha colocado seu nome à disposição para começar a ser trabalhado junto ao eleitor conservador e já ter força quando chegasse lá na reta de campanha. O fato é que agora Valdemar Costa Neto já declarou apoio ao prefeito de São Paulo, que é relativamente desconhecido até do público paulistano, né? E foi o que assumiu a prefeitura quando o prefeito Bruno Covas faleceu. E ele aparentemente não tem força para encarar uma corrida eleitoral com Boulos. Então, São Paulo está meio que entregue à extrema esquerda, essa esquerda radical, que invade terras, invade propriedades, invade prédio público, que prega aborto, que prega ideologia de gênero, tudo que os conservadores veem como uma abstração desse mundo imaginário aí do esquerdismo radical, mas que eles estão tentando trazer para a realidade, vem com na figura de Boulos, e ser assumir a principal prefeitura do Brasil vai ser realmente uma coisa bastante complicada. Salles foi jogado para escanteio. E aí, ontem, Bolsonaro declarou apoio a Ricardo Nunes. Então, realmente, a situação do Salles é deputado federal, ele continua trabalhando em São Paulo, mas a situação do Salles no próprio PL, eu acho que agora começa a ficar balançada. Eu imagino que vai ter um questionamento aí muito, muito em breve se continua ou não no partido, depois que o presidente do partido até andou dando declarações de que o partido nunca tinha lançado o Salles. Claro, não houve lançamento oficial de candidatura nenhuma, nem do Boulos. Mas, enfim, é uma questão aí para os paulistanos analisarem nos próximos dias. Não sei como é que o Serrão e o Marco viram essa notícia. O próprio Salles, né, Serrão, disse à Gazeta do Povo que deixou no ar aí a possibilidade de deixar o PL para concorrer à Prefeitura de São Paulo por outro partido. Pois é, o papel do Salles agora, o Salles tem um papel muito mais importante agora do que o de entrar antecipadamente em uma corrida à Prefeitura de São Paulo, que é muito complicada, bastante complexa. A principal missão dele agora é ser um eficiente relator dessa comissão parlamentar de inquérito que vai apurar aí MST e afins. Por quê? Se Salles atuar bem nisso aí, se essa comissão funcionar direito, ela vai promover um desastre, um enorme prejuízo político para o MST e MTST. Diretamente, isso abala ou pode abalar a imagem de Guilherme Boulos, que é aquele que é o candidato de Lula. O acordo é que o PT apoie Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. Então, a mancha política, a mancha eleitoral da sucessão presidencial demonstrou que o PT tem uma força muito grande nas periferias. Então, o nome de Boulos, que foi muito bem votado para deputado federal pelo PSOL, pode representar aí sim uma chance concreta de candidatura a prefeito. Agora, se o nome dele for bastante destruído, se a imagem dele for bastante prejudicada durante essa CPMI, aí pode complicar a situação para ele. Pode ter uma influência sobre o eleitorado de São Paulo. Aqui, em São Paulo, quem tem a teoria de que a eleição do ano que vem vai ser decidida em favor de um candidato de centro é o ex-prefeito Gilberto Kassab, que comanda o PSD. É ele que é o defensor de uma candidatura que aglutine o centro e a centro-direita. Tá? Então, essa é a proposta do Kassab. Por enquanto, o candidato natural dele seria o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Mas também nada é garantido, porque no MDB também tem alguém que é uma sombra, que é alguém que é
tão forte ou até mais forte que o Ricardo Nunes, até teria mais poder que ele, é dito isso abertamente, que é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite. Então, não tem nada certo sobre nenhuma candidatura. Por enquanto, todo mundo tem que se jogar. E o que o Salles fez foi se jogar. E a reação do partido dele, do presidente do partido dele, foi péssima. Foi a de que não gostou da jogada do Salles. É muito cedo para fazer esse tipo de composição que Valdemar Costa Neto está fazendo. Muito cedo. Mas Valdemar está costurando aí um monte de coisa. Ele está jogando, ele está apostando pesadamente em Michele Bolsonaro como cabo eleitoral para alguma coisa, como candidata, de repente, a um Senado, ou se bobear até uma prefeitura, vai saber qual é a vontade dele. O grande investimento do PL é na Michele Bolsonaro. Ela aparece em tudo, aparece em todos os programas. Tem sido aí a garota propaganda do partido. Até para o caso do Jair Bolsonaro estar inelegível ou não, essa possibilidade é trabalhada claramente pelo PL. Então, fortalece-se a imagem da mulher do Bolsonaro, que tem se mostrado muito bem publicamente nas presenças públicas. O presidente Bolsonaro participou aí de uns 3 encontros recentes em que esteve presente também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E quem observou de longe, atentamente, o comportamento de Bolsonaro, viu que ele não tinha, assim, uma grande boa vontade, parecia até um certo desprezo do Bolsonaro em relação ao Ricardo Nunes. O Nunes visivelmente parecia incomodado em alguns desses encontros. Pelo menos 2, o Nunes estava bem incomodado. Então, não tem nada claro sobre apoio, não tem nada claro, não tem nada seguro sobre candidatura à Prefeitura de São Paulo. A disputa está um pouquinho longe, mas está na hora de começar a se colocar os nomes. O que o Salles fez foi colocar o nome, e o que o Valdemar fez foi tirar o nome dele. Mas o Salles tem um perfil de sangue quente, né, Marco? Eu me vejo bastante no Salles, assim, em termos de retórica e argumentação. Eu acho que ele não tem problema em falar e expor aquilo que é verdade. Quer dizer, o Valdemar Costa Neto chamou ele de extremista da direita, né? Direita extrema. Quer dizer, o que é direita extrema? Ele está usando a mesma retórica, o mesmo discurso da extrema esquerda, que olha para qualquer cara de direita e fala: esse cara é extremista, esse cara é radical. Quando ele fala que o Deltan e o Moro, né, agiram para além daquilo que estabelece a lei, ele está usando exatamente a tese da esquerda, da extrema esquerda, que inventa, né, um traço no chão e fala: você ultrapassou o traço que eu coloquei aqui no chão. E logo você é um radical, negacionista, extremista, fascista. Toda essa carga semântica, ou até de esvaziamento dos conteúdos e significados das palavras, aparece o Valdemar aí utilizando. Então, eu acho que é péssima a situação que o PL se encontra agora. Essa articulação com o Ricardo Nunes, colocando como se precisasse de alguém moderado na Prefeitura de São Paulo, é terrível. Primeiro que ele não é moderado, né? Ele faz parte de um partido que compõe o Centrão, que está junto com o governo federal. Tem votado só junto com o governo federal. Suas pastas estão repletas de esquerdista. Então, a gente vai continuar o mesmo teatro? É isso? O Salles estava propondo uma coisa diferente. Não, vamos trazer para a prefeitura alguém de direita, alguém com lado conservador. Vamos trabalhar isso daí direito. Fazer que nem o Bolsonaro fez na gestão do governo federal. Pegar e eu acho que o Salles tem um potencial gigantesco porque ele enxerga a relevância da guerra cultural. O Ricardo Nunes não. O Ricardo Nunes, ele tá... É um cara que vai sinalizar para quem conseguir perpetuá-lo no poder, porque ele é inexpressivo. É que nem o Bruno Covas. Bruno Covas era até mais expressivo que o Nunes. O Nunes é mais apagado ainda. Então fica uma situação onde
ele está utilizando o fato de ser, né, de um partido que compõe o Centrão para negociar com o Valdemar Costa Neto, que não tem interesse na pauta ideológica ou de valores. O interesse dele é, poxa, que cargo que eu posso compor aqui com o Nunes ou com o MDB para conseguir me articular no âmbito federal. Só que é uma articulação feita para obstruir pautas absurdas, é uma articulação feita para pressionar o Pacheco, é uma articulação feita para barrar o arcabouço fiscal? Não. Então, que articulação é essa? Eu não vejo o interesse dos eleitores que colocaram a sua confiança nos grandes puxadores de voto do PL e que estão vendo essa confiança traída pelo presidente do PL. O pessoal se esquece, mas se esquece também não, né? É conveniente para ele não lembrar disso. Mas o Salles foi muito bem eleito. Acho que teve mais de 600, quase 700 mil votos aqui em São Paulo. E ele, na minha concepção, do ponto de vista argumentativo, retórico, é a única pessoa que consegue mostrar quem realmente é Guilherme Boulos. O Nunes não tem capacidade de argumentar nem de se posicionar. Vai ser devorado por um radical de extrema esquerda. Porque a mídia já vai fazer esse papel também, de incensar o Boulos como um moderado de centro-direita, ou melhor, de centro-esquerda. Então é um jogo vil que você joga, inclusive dentro do partido. Eu acho que é ridículo o Salles não ter tido o apoio, né, de mais parlamentares, porque eles estão colocando como se o Salles ele carrega já muita antipatia. Então já dá como perdida a eleição. Imagina, 1 ano e meio ainda antes, o pessoal já quer dar a eleição como perdida. E eu acho que isso é imaturo, infantil e mostra que, sim, não existe ninguém dentro do PL preocupado em fazer os bastidores, em trabalhar a comunicação das pessoas para agirem em bloco. O que a gente tem é um presidente do partido tresloucado, né, e que vai ver do seu lado o Bolsonaro, dia 22, provavelmente ser declarado inelegível. Foi até bom você lembrar disso aí mais uma vez. A Gazeta do Povo divulgou agora há pouco uma reportagem aqui falando que o Valdemar Costa Neto já declarou que vai ser um crime, vai ser tornar Bolsonaro inelegível vai ser um crime, diz o presidente do PL. Então, ele realmente deveria se preocupar com isso, mas com tudo mais. Eu queria trazer para a discussão aqui algumas colocações da nossa audiência, porque tem a ver com isso que eu falei aqui agora, que ele deveria se preocupar com tudo mais. Por exemplo, o Washington Douglas está falando o seguinte: ficar discutindo eleições do futuro não adianta nada, o problema é agora, carreta furacão acabando com o país e o povo discutindo hipóteses sobre prefeitura, tem que derrubar Lula e prender o Xandão. Washington, eu entendo a tua colocação, mas primeiro, a gente discute tudo. Tudo isso que você está falando, a gente cansa de discutir, discute exaustivamente aqui no Sem Rodeios e nós discutimos também em outros programas em que participamos nas nossas redes sociais. A gente está o tempo todo alertando o eleitor, a população, aquele brasileiro que efetivamente se importa com o país, como você, como todos que estão nos assistindo, que quer estar bem informado, quer participar, emitir sua opinião. A gente está o tempo todo trazendo esses alertas porque tudo é importante. O Brasil está afundado numa lama sem fim, com cara de areia movediça, puxando a gente para baixo, e tem gente aí pensando no feriado, onde é que vai curtir a praia, se vai conseguir. Não sabe ainda que a gasolina disparou de preço, porque está iludida na conversinha dos bolos da vida, de que esse governo é uma maravilha, de que acabaram com a paridade de preços internacional da Petrobras e que a Petrobras está nas nuvens. Está afundando de novo. Uma empresa que foi de novo recuperada pelo governo Bolsonaro, depois do que foi feito dela lá nos governos Lula e Dilma,
do achaque que foi feito, do ataque aos cofres da Petrobras para enriquecimento ilícito e manutenção de projeto de poder, né, que é diferente de ganhar eleições. Depois disso, acabaram com a paridade de preços internacionais, iludiram essa militância burra, cega, que cai em qualquer mentirinha, fake news, para usar a expressão que eles gostam tanto, né? Iludiram que o preço ia cair, reduziram 20 centavos quando tinham anunciado que ia reduzir 40 centavos no litro, e já na semana seguinte, como subiram o imposto, porque sim, esse é um governo que sobe imposto dia sim, outro também, semana sim, outra também, é tudo que a Haddad sabe fazer, é subir imposto. Subiu já, pelo menos aqui em Curitiba, 35 centavos em média o litro de gasolina. E vai subir mais, porque quando aumenta-se impostos e o país está destrambelhado, sem uma economia forte, tudo que resta é inflação. A gente vai ter que arcar com isso. Infelizmente, os que votaram nesse maldito governo e os que não votaram. Estamos todos na mesma barca furada. Mas por que eu quero trazer de novo esse comentário do Washington Douglas aqui? A gente está discutindo eleições de futuro, mas na principal capital do país. E detalhe, numa capital que está dominada pelo PSOL, que é a facção mais radical, mais extremista do PT. Vamos lembrar que o PSOL era parte do PT, foi uma dissidência que saiu do PT porque achou que o PT lá do Lulinha Paz e Amor era muito brando, eles gostam de radicalismo. São eles que infiltram black blocs nas manifestações. Estão lá sempre com bandeiras do PSL, do PSOL, esses que fazem os atos mais extremistas nas manifestações da esquerda. Adélio Bispo, o autor da facada em Bolsonaro, era filiado a qual partido? PSOL. A gente precisa ficar de olho em tudo que o PSOL faz. E o Boulos, ele foi bem eleito pelo PSOL como deputado. O Marco estava falando aí, eu fui buscar aqui, Marco, o resultado das eleições 2022 para relembrar. Entre os deputados federais mais eleitos para São Paulo, Boulos foi o primeiro. Foi eleito com 1.1.472 votos. Carla Zambelli foi a segunda, 946.244 votos. Ela ficou com uma votação muito próxima de Boulos. Ela foi a mulher mais votada no país, mas foi a segunda em São Paulo. Em terceiro lugar veio Eduardo Bolsonaro com 741 mil e em quarto Ricardo Salles com 640 mil. Ainda é uma votação muito expressiva, até porque o quinto colocado, que é o delegado Bruno Lima, ficou com 200 mil votos a menos que Salles. Então, esses quatro que despontaram na frente, eles estão muito disparados na preferência do eleitorado. Mas veja, Boulos foi o primeiro. E se Valdemar Costa Neto fica brincando de vamos eleger um prefeito que ninguém conhece até hoje, o cara já está há 2, 3 anos aí à frente da Prefeitura de São Paulo, em todas as pesquisas que fazem na rua, a população não sabe nem o nome do prefeito. Aqui no nosso chat mesmo tem gente dizendo, não sei nem quem é Nunes. Quem não é de São Paulo, então, não sabe mesmo quem é Ricardo Nunes, mas é estranho que muito paulistano não saiba quem governa a sua cidade, mas conhecem Boulos. E ele dominou ali os riquinhos de São Paulo, a Vila Madalena, né, aqueles que elegem Lula. Lula diz que é pai dos pobres, mas ele é mancomunado com o pessoal da Faria Lima, com o pessoal da Vila Madalena, né, com os banqueiros, com o pessoal da Fiesp, as cartinhas pela democracia, os intelectuais da USP, né, para não falar do meio artístico e toda aquela militância que a gente já conhece. Então, entregar a principal capital do país nas mãos do PSOL, não é nem só de Guilherme Boulos, é do PSOL, mas falando de Guilherme Boulos, é o cara que trouxe para a cidade a técnica terrorista de invadir propriedade alheia. E pior, né, existem muitas denúncias em relação ao MTST, que é o movimento que ele comanda. Denúncias, inclusive, de cobrar aluguel daqueles invasores que entraram nos prédios públicos estimulados por eles. Então é tudo muito nefasto, para usar uma palavra assim relativamente branda, no que se refere à forma de agir desse partido, desse movimento liderado por Guilherme Boulos. É sim preocupante. E Salles é um nome forte, importante, não só porque teve essa votação expressiva, mas porque já vinha sendo espontaneamente falado por paulistanos como um possível candidato da direita à prefeitura. Então, no momento em que o presidente do seu partido ignora essa candidatura e vai lá prestar apoio e solidariedade a um prefeito que ninguém conhece, realmente é de se questionar. E é de se questionar antes. Eu acho que é cedo para a corrida eleitoral, mas não é cedo para estarmos discutindo isso em rede nacional, até porque o Salles é um nome nacional, né?
E essa confusão toda, ela vai expondo a crise dos partidos, porque o que a gente vê é uma formação de conchavos e não da originalidade, da independência partidária, né, para permitir que vários atores políticos independentes possam entrar na luta política e buscar lutar pelo seu espaço, né? O que a gente está vendo hoje, não, é uma imposição de conchavos. E aí você é obrigado a acabar votando naquele candidato que é o da oligarquia partidária que está mandando, que tem mais força no momento. Em São Paulo é um problema danado, porque São Paulo é uma cidade riquíssima, mas que tem muita pobreza. Por isso que ela foi uma cidade que elegeu tantas vezes o PT, Luiz Erundina, o Fernando Haddad, e o risco de eleger um Guilherme Boulos é tranquilo, líquido e certo. É alto risco. Então, é preciso que haja debate. É preciso que se defina o que se quer fazer das prefeituras. De novo, governadores têm que entrar na discussão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo está sendo avacalhado pela oligarquia, pela juristocracia. Depois que a casa cair, governadores, prefeitos não reclamem. O Brasil está se desintegrando. Do jeito que a coisa vai, desse modelo que está sendo construído aí, nós estamos caminhando para uma secessão. Estão montando aí uma secessão, que atenta contra a cláusula pétrea da Constituição, que diz que o Brasil é uma república federativa indissolúvel. Do jeito que a coisa está sendo feita, o indissolúvel vai ficar só no papel. Um pouco esse assunto, porque eu quero só registrar aqui que a gente encerrou a enquete que estava rolando no YouTube ali sobre se o TSE vai deixar Bolsonaro inelegível, e o sim ganhou com 61%, então contra 38% de quem votou não, com quase 3 mil pessoas ouvidas aí. Mas vamos falar mais um pouquinho aí do Ricardo Salles, para a gente poder falar rapidinho da CPMI. Quer falar um pouquinho, Marco? Não, só mais um tweet. Quer dizer, eu acho que a gente está vendo de maneira tudo. A gente não pode usar as réguas do passado. O passado ele serve como um precedente de como a política era. Agora, prefeitura na época do Jânio Quadros era uma coisa, na época do Kassab era outra, totalmente diferente. E agora ela tem que ser enxergada com os olhos da quebra do Teatro das Tesouras, com o nascimento e o surgimento de um eleitor preocupado com a rigidez, com a transparência do processo eleitoral, se aquele político é um bunda mole que fica sinalizando para militância LGBT, militância antirracista, que a gente sabe que é tudo um bando de marxista safado. Então, quer dizer, a gente precisa, né, se reposicionar com base nos valores que surgiram e que se intensificaram e na expressão e das lideranças que carregam esses valores. É esse o ponto de você falar, poxa, o Salles é a pessoa hoje mais gabaritada para trabalhar essa temática. A imprensa vai pintá-lo como radical de extrema-direita. Sim, já faz isso. Já fez, enquanto ele era ministro do Meio Ambiente. Durante todo o mandato do Bolsonaro, pintaram ele como genocida, assassino. Então, a gente não pode fazer o nosso cálculo com base na ótica da imprensa, e nem da ONG de esquerda, e nem do militante petista. A gente está numa guerra cultural com esses caras. Esses caras querem destruir a liberdade, querem destruir os valores que a gente defende. Então a gente tem que pensar em como que a gente consegue ter um candidato que fure mais bolhas. E eu acho que, enfim, o melhor nome deveria ser objeto de um belíssimo debate dentro do PL. E não um posicionamento ridículo de bastidor para sinalizar a parceria com o MDB. Em troca do que, Valdemar da Costa Neto? O que você está propondo de bom no ambiente legislativo na base de parlamentares do PL que justifica apoiar o Nunes prefeito? É só que o Nunes, por não ter a antipatia da imprensa, tem mais chance de eleger que o Bolsonaro? Isso, para mim, é uma desculpinha esfarrapada. Cris, agora a gente tem que comentar também, mesmo que brevemente, que a senadora Elisiane Gama apresentou
nessa terça-feira, o plano de trabalho aí do colegiado da CPMI, com algumas conclusões e direcionamentos aí para a linha de investigação, né? E ela já sinalizou que deve chamar aí para ser ouvido Anderson, devem chamar, né, Anderson Torres, General Augusto Heleno, quer dizer, alguns nomes importantes aí. Só que já causou, hoje foi a segunda reunião, né, da CPMI do 8 de janeiro, que está sendo realizada uma vez por semana. Existe uma ala dos integrantes da CPMI ainda tentando que haja mais reuniões por semana, mas a gente sabe o tanto que o governo não quis essa CPMI, o tanto que o governo atrasou essa CPMI, o tanto que o governo pagou para que deputados retirassem apoio a essa CPMI, assinaturas, né, do pedido de instalação da CPMI, depois o tanto que o governo pagou para Rodrigo Pacheco, cupincha do Lula, atrasar a instalação lá no Senado, e agora essa senadora Elisiane Gama, que é do mesmo estado, Maranhão, do ministro da Justiça Flávio Dino, que é um dos possíveis investigados por omissão no caso das invasões dos prédios públicos em Brasília, naquela tarde de 8 de janeiro, e que já declaradamente pró-tese de golpe. Agora ela está sendo contestada ali dentro da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ela veio, ela na abertura, na instalação da CPMI, já deu o veredito dizendo que foi terrorismo, foi golpe. Né? Todo mundo que tenha 2 neurônios sabe que não existe golpe de Estado sem armas, sem povo armado em punho. Então, você entrar num prédio público e quebrar uma janela e destruir alguns móveis, ainda que isso seja vandalismo e seja passível de criminalização, sim, porque vandalismo é crime, embora no Brasil, né, a gente saiba, eu fui repórter durante 26 anos, cobri tantos e tantos atos de vandalismo com presos em flagrante que no mesmo dia eram liberados. Jamais houve pessoas presas 4 meses por suspeita de participação num possível crime. Olha, é demais o que está acontecendo. Mas a Elisiane Gama hoje insistiu nessa tese de não vamos investigar possíveis omissões, vamos investigar uma possível tentativa de golpe de Estado. E os colegas disseram, não é assim não, queridinha, não é assim que a banda vai tocar. Então já começa uma briga ali mais forte. A Gazeta do Povo traz uma reportagem aqui, por exemplo, com a posição pública lá, assumida pelo senador de Santa Catarina, Espiridião Amin, em que ele diz que não, que história é essa? Tem sim que olhar as omissões, porque já tem indícios muito fortes, inclusive. Vamos lembrar das imagens que o governo tentou manteve, aliás, sob sigilo durante meses, e que vazaram para a emissora CNN, que a CNN divulgou as imagens, depois toda a imprensa e as mídias sociais divulgaram, em que o próprio ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, que não era apenas um ministro de Gabinete de Segurança Institucional de Lula, era o sombra de Lula há mais de 20 anos. É o homem que está em todas as fotos de Lula por onde Lula andou nos últimos 20 anos. Era efetivamente um braço direito ali de Lula. E esse cara estava dentro do Palácio do Planalto, vendo vândalos entrarem, agirem e não fazendo nada. Ah, mas era só um, nada podia fazer? Podia sim, podia ter chamado forças de segurança, inclusive antecipadamente, já que agora a gente sabe, através de documentos da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que também estava sob comando dele, que os alertas foram feitos várias vezes e por vários dias seguidos. E, inclusive, agora existe essa denúncia também divulgada pela imprensa essa semana, ou nos últimos dias aí, de que ele tentou adulterar, Gonçalves Dias, né, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, tentou adulterar esses relatórios para tentar fazer parecer para a CPMI, ou para quem mais se interesse por investigar, que ele não estava desprezando aqueles relatórios, achando que nada ia acontecer e por isso manteve os prédios públicos sem segurança, até com menos segurança que o de costume. Então é tudo muito estranho. E começa o estranhamento por essa tese, né, da Elisiane Gama, a senadora maranhense, braço direito de Flávio Dino, que é braço direito de Lula, que é braço direito de sabe-se lá mais quem, dizendo que foi terrorismo. Não vai emplacar essa narrativa, não nessa CPMI que está disposta, sim, a descobrir a verdade. Serrão, tuitinho aí sobre a CPMI? Elisiane Gama não vai ter como fugir do principal ponto em que a CPMI vai ter que se concentrar agora. Os relatórios, todos os relatórios das agências de inteligência.
todas advertiram de que haveria a possibilidade de problemas naquele 8 de janeiro. Então, tem que pegar esses relatórios e esmiuçar, porque a omissão das autoridades de segurança é total, tanto do Distrito Federal, mas principalmente do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo. Marco, e você? Não dá para levar a sério essa senadora, é patético o papel que ela desempenha. É braço direito do Flávio Dino, ela vai... O relatório dela está pronto, né? Prenda Bolsonaro e todos os seus apoiadores o quanto antes. Por favor, Alexandre de Moraes, cumpra-se com a caneta suprema a perseguição e a autocracia completa e a abolição da República Brasileira. É isso que ela vai advogar. Ela é parcial, ela é tendenciosa e ela faz um teatro falso e patético ainda de querer parecer imparcial. Ela não engana absolutamente ninguém.